Sejam bem-vindos ao Jane Sam Books, o seu canal de audiobooks lésbicos, onde romance, drama, família e reviravolta se encontram em histórias viciantes e emocionantes. No vídeo anterior de Mudanças de Plano, Prika e a Adele saíram para passear e deixaram a pequena Ada em casa com a Jolie. Mesmo contrariada, Jolie teve que ter muita paciência com a pequena garota. Entre bagunças e momentos fofos, a tarde com a Ada acaba amolecendo a Jolie, e à noite ela e Adele têm uma conversa decisiva. Adele deixa claro que quer engravidar, e ela pede para Jolie não negar isso para ela. Dias depois, as duas vão até uma clínica em Los Angeles entender o processo de inseminação artificial, e é lá que Jolie finalmente decide que está na hora delas terem os próprios filhos. Com exames e o tratamento sendo agendados, elas saem da clínica felizes com o que virá pela frente. Mas elas não contavam que alguns meses depois, elas passariam por um momento muito delicado. Adele sofre um aborto espontâneo, e ela entra em depressão. São dias tristes, em que Jolie continuou firme ao lado da Adele. Mas com apoio, tratamento e a força de quem se ama de verdade, elas conseguiram superar esse momento triste. Elas mudam a rotina delas, enquanto o tempo passa. E 1 ano e 2 meses depois, Adele faz a pergunta que mudaria tudo. Jolie, você se sente preparada para tentarmos novamente? Elas voltam à clínica, decidem fecundar 3 óvulos, e a esperança renasce. Adele está novamente grávida, mas já no primeiro ultrassom, elas recebem a notícia bombástica. Elas serão mães de 5 bebês. Você está na 2ª temporada de Mudanças de Plano. Se você não assistiu a primeira temporada, vou deixar o link na descrição para que você possa maratonar essa série, que já conquistou o coração de muita gente. E no canal Jane Sam Books, você encontra outros audiobooks de mulheres apaixonantes, com muita representatividade lésbica. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder as nossas próximas publicações. E agora coloca os fones, aumenta o volume e vem comigo para o episódio 2, dessa temporada, porque os capítulos de hoje estão fofos, intenso e não dá para perder. Capítulo 3. Georgia Larsen. Depois do café da manhã, eu fui para o quintal da minha casa observar a praia e relaxar. Sei que esse será o pouco tempo de sossego que terei antes das crianças chegarem. Os meus netos virão passar o final de semana comigo e com o John. Nesse final de semana acontecerá o congresso anual da Corporação Larsen, e eu me recordo que quando eu estava na ativa, todos os anos eu esperava ansiosamente esse congresso, já que ele era presidido por mim e pelo John. Mas assim que eu me aposentei, eu avisei a minha família, o conselho e toda a direção da Corporação Larsen que a partir daquele momento, eu não me envolveria em mais nenhum assunto de trabalho. A minha aposentadoria foi adiada por um certo tempo. Primeiro porque eu precisava preparar a minha sucessão, e desde muito cedo eu sempre achei que a Jolie, a minha filha caçula, é quem assumiria esse papel. Mas o mundo dá voltas. Eu sempre achei que Amy, a minha filha mais velha, é quem iria suceder o John na cadeira de CEO da corporação. Mas em uma guinada do destino, Amy preferiu se mudar para Carolina do Norte, e de lá ela comanda todos os projetos de expansão da corporação. Foi no interior da Carolina do Norte que surgiu o nosso primeiro projeto de expansão. Na época, só queríamos trazer prosperidade para a região onde o John nasceu, mas o projeto fez tanto sucesso que replicamos esse projeto em outras regiões do mundo. E assim que a Amy se mudou para a Carolina do Norte, ela viu muitas oportunidades por lá, então fundamos muitas empresas naquela região, e todas essas empresas são presididas pela Lívia, a esposa da Amy. Amy e Lívia são as mães do Michael, o meu neto primogênito. Depois que o Michael nasceu, eu passei a dividir o meu tempo entre a presidência na matriz da construtora Larsen e idas para uma das filiais da construtora, que coincidentemente fica na Carolina do Norte. Assim eu pude acompanhar o crescimento do meu neto. Foi nessa época que inauguramos a primeira filial da Fundação Larsen fora da Califórnia. E quis o destino que fosse na Carolina do Norte. Adele, uma das minhas noras, sempre esteve à frente da Fundação Larsen, então era comum ela me acompanhar nas minhas idas para a Carolina do Norte. Além de sócias, ela e eu nos tornamos grandes amigas. Adele é como uma filha para mim.
Adele também tem uma grande amizade com a Prica, a minha filha do meio. Desde criança, a Prica nunca quis se envolver com os negócios das empresas Larsen. Mas novamente, em outra reviravolta do destino, assim que se formou na faculdade, Prica passou a ajudar a Adele com os trabalhos da fundação. Prica e Adele dividiram a presidência da fundação até que nasceu a Alice. Nessa época, eu achei que a Prica iria pedir demissão para se dedicar à maternidade, mas para minha surpresa, assim que terminou o período de licença maternidade, a Prica voltou para a fundação. Nessa época, Amy e John estavam preparando a Martin, esposa da Prica, para assumir o comando das empresas Larsen que ficam fora da Califórnia. Assim que Martin estava pronta, ela e a Prica, junto com a pequena Alice, se mudaram para Nova York. E por coincidência, nessa época eu decidi aumentar a área de atuação da filial da construtora sediada em Nova York. Minha família é de Nova York, os meus pais ainda moram lá, então eu passei a ir com mais frequência para lá, e assim também pude acompanhar o crescimento da Alice. Mas confesso que eu comecei a me sentir cansada ao ter que me dividir entre a presidência da construtora em Los Angeles e as constantes viagens para Carolina do Norte e Nova York. Mas confesso que estar perto dos meus netos me ajudou a carregar esse fardo. Alguns anos depois, novamente a Prica engravidou, e foi nessa época que ela resolveu diminuir um pouco o ritmo dela, até que nasceu a pequena Ada. E no ano seguinte, novamente a Prica engravidou. E com o nascimento do pequeno Ted, a Prica assumiu o cargo de vice-presidente da Fundação Larsen, deixando a presidência exclusivamente sob o comando da Adele. Foi nessa época que eu decidi me aposentar. Alguns meses depois, John começou a diminuir o ritmo dele, e Jolie assumiu o comando da corporação no lugar do pai. Atualmente, John é o presidente do conselho da corporação Larsen. Mas há algumas semanas atrás, novamente o destino nos surpreendeu. E foi uma surpresa muito boa. Adele e Jolie descobriram que Adele está grávida de quíntuplos. Essa notícia deixou a nossa família eufórica. Especialmente John e eu, estamos extremamente felizes. Já que no ano anterior, a minha família passou por um período muito difícil, quando a Adele entrou em depressão depois de um aborto espontâneo. Todas as minhas filhas e noras se uniram em torno dela e da Jolie. E felizmente, isso é algo que ficou no passado. Eles estão chegando. John disse, me tirando dos meus pensamentos. Acabei de receber uma mensagem da Amy. Ela e a Martin estão trazendo as crianças. John falou, me mostrando a tela do celular dele. E você tem certeza de que não vai para o Congresso? Perguntei para ele. Eu prefiro ficar aqui, com você e com as crianças. Esse será o primeiro ano que você não fará o discurso de abertura. Georgia querida, eu farei o discurso. A Jolie me pediu para ir até lá discursar, mas eu recusei o convite dela. Então a Amy e a Martin sugeriram que eu faça o discurso online. Essa foi uma ótima ideia. Foi sim, querida. Depois do discurso, Jolie assumirá o comando do Congresso, e eu estarei livre para te ajudar com os pequenos. Eu sorri para ele, porque antes do nascimento dos nossos netos, sei que seria praticamente impossível pensar que John estaria ausente do Congresso anual. Achei que a Adele viria para cá para ficar conosco, mas ela preferiu participar do Congresso. Jolie pediu que ela se ausentasse do Congresso este ano, mas a Adele sequer cogitou essa ideia. Acho que a Adele deveria repousar, afinal de contas são 5 bebês. Ao menos Amy, Prica, Lívia e Martin estarão lá, caso a Adele precise de algum atendimento. E também para acalmar os nervos da Jolie. A nossa filha está mais alucinada com a gravidez do que a própria Adele. John e eu rimos do que ele disse, porque ele está coberto de razão. Mas eu não pude responder ao comentário dele, porque a Martin acabou de estacionar o carro na garagem da nossa casa, trazendo com ela a Amy, Maicon, Alice, Ada e o pequeno Ted. John e eu fomos para dentro de casa no mesmo instante em que ouvimos vozes na sala de casa. Chegamos. Amy gritou da sala. Assim que chegamos na sala, eu vi algumas malas e brinquedos espalhados pelo chão. As crianças mal chegaram, e a casa já está virando uma bagunça.
mas estarei mentindo se eu disser que não gosto dessa algazarra que só os meus netos sabem fazer. Vovó Georgia! Alice gritou, correndo até mim. Ela abraçou com força a minha perna. Maicon correu para abraçar o John. Ada veio com passos largos e foi na direção de uma estatueta de vidro que estava no aparador perto da escada. Não mexa aí, Ada. Martin disse, antes mesmo da pequena encostar na peça. Já o pequeno Ted estava muito sorridente no colo da Amy. Abracei e beijei cada um dos meus netos. O barulho se instalou na sala da minha casa. As crianças falavam todas ao mesmo tempo. Todas elas queriam contar algo para mim e para o John. Nós dois somente balançávamos as nossas cabeças e sorríamos, porque não sabíamos para qual deles deveríamos dar atenção. Amy e Martin vieram nos cumprimentar, mas elas foram rápidas, porque elas têm que voltar para o centro de Los Angeles, onde ocorrerá o congresso. Antes de sair, Amy nos deu algumas orientações sobre os cuidados com as crianças. Relaxa, Amy, a sua mãe e eu criamos você e as suas irmãs. Nós sabemos como fazer isso. John falou, e Martin e eu rimos da resposta dele. Ok, pai, mas nada de doces antes das refeições. Ok, Amy. John respondeu para ela. Percebi que John tinha um riso de canto de boca. Amy também percebeu. Pai, eu estou falando sério, não deixe eles comerem besteira ou irem dormir tarde. Ok, Amy. John respondeu, e ainda tinha o riso de canto de boca. Amy olhou para mim, e eu desviei o olhar. Mãe, me prometa que você fará as crianças se comportarem, da mesma forma que você fazia quando eu, Prica e Jolie éramos crianças. Vocês vão se atrasar para a abertura do congresso. Eu disse, ignorando o que Amy tinha me pedido. Peguei o pequeno Ted do colo da Amy, e fiz sinais para elas irem embora. Vocês dois não têm juízo. Bem que a Prica disse que deveríamos deixar as crianças com as babás. Pois diga para a Prica que assim que ela vier aqui em casa, ela ficará 20 minutos no cantinho do pensamento. Irei mostrar a ela como se educa os filhos. Falei tentando fazer graça, mas no fundo, eu não gostei de ouvir o comentário da Amy. Alice estava perto de mim, e ela riu alto. A mamãe Prica vai ficar de castigo. John e eu também rimos. Amy revirou os olhos, enquanto Martin sorria e veio até nós para se despedir de mim, do John e das crianças. Amy também se despediu de nós e das crianças. Juízo, senhor e senhora Larsen. Amy disse antes de sair pela porta. Assim que Amy fechou a porta, eu coloquei um dos meus dedos na frente dos meus lábios, pedindo silêncio para as crianças. John foi vagarosamente até a janela e espiou pela cortina. Elas já foram? Eu perguntei baixinho. Sim, elas acabaram de sair. Quem quer sorvete? Gritei alto. Eu quero. John respondeu alto, e as crianças ficaram saltitantes, e também gritaram que queriam sorvete. Fomos para a cozinha, e não demorou para que cada um de nós estivesse sentado no chão, com uma colher, ao redor de 2 potes de sorvete. Nós começamos a comer o sorvete quando tocou o meu telefone. Era a Amy. Vocês estão comendo chocolate, não é mesmo? Ela me perguntou. Não, Amy, nós não estamos. Jujuba? Ela quis saber. Não, Amy, nós não estamos comendo jujuba. Biscoitos recheados? Amy, nós estamos tomando sorvete. Falei e ouvi a risada abafada do John. E agora nos deixe continuar, porque nós estamos muito ocupados. Falei e desliguei, sem dar chance para que a minha filha dissesse algo. Olhei para o John, e ele tinha um sorriso largo entre os lábios. Olhei para as crianças, e todas elas estavam mais preocupadas em tirar o sorvete do pote e comer, do que prestar atenção na minha conversa com a Amy. Confesso que o chão da cozinha ficou irreconhecível assim que terminamos de comer o sorvete.
Mas foi divertido passar esse tempo com as crianças. John me ajudou a limpar as crianças, e depois fomos para o nosso quarto, já que John precisa se preparar para fazer o discurso de abertura do Congresso. Enquanto meu marido estava se arrumando no closet, eu fiquei no quarto brincando com as crianças. Fizemos planos de irmos para a praia depois do almoço. Um tempo depois, John saiu do closet vestindo terno, gravata e uma bermuda colorida. As crianças acharam engraçado, e ficamos no quarto fazendo bagunça com elas. Depois de um tempo, o telefone do John tocou. Era a Jolie. Papai, o que aconteceu? Você ainda não logou no link que eu te enviei. Olhei para o meu relógio, e vi que faltavam poucos minutos para o congresso iniciar. John me ajudou a levar as crianças para a antessala do escritório, que ainda mantemos na nossa casa. Depois ele entrou no escritório para se conectar e fazer o discurso de abertura do congresso. Na antessala, temos algumas peças antigas de utensílios que usávamos na corporação. Onde está a tela desse computador? Ele tá quebrado? Maicon perguntou assim que viu a velha máquina de escrever, que John e eu compramos com muito sacrifício quando abrimos a nossa primeira empresa. Não está quebrado. Isso é uma máquina de escrever. Máquina de escrever? Alice perguntou fazendo caretas, mostrando que ela estava tentando entender o que eu disse. Vocês querem ver como funciona? Sim. Maicon respondeu. Coloquei o pequeno Ted no chão, perto de mim. Peguei uma folha de papel e coloquei na máquina. Você vai desenhar vovó? Alice me perguntou. Não vou desenhar Alice. Essa folha de papel vai mostrar o que eu vou escrever. Vou apertar as letras, e elas aparecerão no papel. Nossa, que demais! Alice falou empolgada. Apertei algumas teclas e não demorou para aparecer no papel. Georgia Larsen. Que legal! Maicon falou surpreso. Venha, vamos escrever o nome de vocês. Peguei Ada no meu colo e com o dedinho dela, fui apertando as teclas até formar a frase Ada Romano Larsen. Depois foi a vez do Ted. O pequeno garoto ria muito, enquanto eu conduzia o dedinho dele para apertar as teclas da velha máquina de escrever. Agora é a minha vez, vovó. Alice disse assim que terminamos de escrever Ted Romano Larsen. E em pouco tempo também podíamos ler o nome Alice Romano Larsen na folha de papel. Vovó, eu posso escrever sozinho o meu nome? Claro, querido. Com muita dificuldade, Maicon escreveu o nome dele. Você escreveu errado. Alice disse, assim que Maicon terminou de escrever. Maicon Gonçalves Larsen. Poxa, ficou errado mesmo. Apaga e escreva novamente. Alice sugeriu. Ok. Eu me diverti ao ver o meu neto procurando algo no teclado da máquina. Não demorou, e Alice também fez o mesmo. Depois de um tempo, eles finalmente pediram a minha ajuda. Vovó, onde está a tecla de delete? Máquina de escrever não tem tecla de delete. Não tem. Maicon perguntou indignado. Não tem, ao menos esse modelo não tem. E como faz para apagar, vovó? Você vai datilografar novamente sem apagar. Datil que? Datilografar é quase como digitar. No computador você digita. Na máquina de escrever, você datilografa. Que estranha é essa palavra. Também achei estranha. Ao ouvir o que os meus netos falaram, fiquei pensando se eu deveria contar para eles. Como aos 12 anos de idade, eu arranjei um emprego na banca de jornais perto da minha casa, para juntar dinheiro e pagar pelo meu curso de datilografia. Mas achei melhor poupá-los dessa história, porque tenho certeza de que muitas das coisas que eu contaria, eles não entenderiam. Ficamos escrevendo mais algumas frases,
até que John saiu do escritório e veio se juntar a nós. Como foi o seu discurso, querido? Eu perguntei, enquanto ele tirava o paletó e a gravata. Foi bom, considerando que eu tive que ficar o tempo todo sentado, para que ninguém percebesse que eu estava de bermuda. Não demorou, e John se juntou à nossa brincadeira na frente da máquina de escrever. Um pouco mais tarde, as crianças viram um toca-fitas e quiseram saber o que era aquilo. Colocamos algumas fitas antigas para eles ouvirem. E confesso que foi muito engraçado ver a pequena Ada chamando o toca-fitas de Alexa e pedindo para que ele tocasse Fadinha do Bebê, que é a música predileta dela. Um pouco mais tarde, o chefe veio até nós para apresentar a sugestão de menu para o almoço. Assim que as crianças, John e eu decidimos o que iríamos almoçar, percebi que Ada e Ted já estavam entediados de ficarem ali, vendo os utensílios antigos. Alice e Maicon queriam continuar, porque ainda tinham mais peças para eles verem. Então, para conseguir tirar os meus netos dali, eu prometi que outro dia voltaríamos para ver outras máquinas antigas, e que agora iríamos para a sala de jogos, até que o almoço fosse servido. E na sala de jogos, a história se inverteu. Agora foram Alice e Maicon que nos ensinaram a jogar videogame, enquanto o pequeno Ted brincava com alguns mordedores no bebê conforto dele. Alice pegou 4 controles remotos. Um ela deu para John, outro para mim, o terceiro para Maicon, e ela ficou com o 4º controle. Alice e Maicon decidiram jogar um game de futebol. John concordou com eles, mas percebi que o meu marido mal sabia segurar o controle remoto do videogame. Coloquei Ada sentada no meu colo, e ela e eu ficamos brincando com o controle remoto que Alice me deu. O jogo começou, e eu apenas fiz de conta que estava jogando. John se empolgou e moveu o controle de um lado para outro. Vovô John, você tem que apertar no X para passar a bola. Alice falou para John, ao perceber a dificuldade do meu marido no manuseio do controle remoto. Qual X? John perguntou, no mesmo momento em que eu olhei para o controle nas mãos dele. O X azul. Maicon respondeu sem desviar o olhar da tela da TV. X azul? E para que servem essas outras letras coloridas? Vovô, presta atenção. Você tá jogando no modo carreira. Ao ouvir o que Maicon disse, John olhou com desconfiança para ele. Depois olhou para mim. Digo para ele que a minha carreira terminou assim que eu me aposentei? Eu dei risadas ao ouvir o que John me perguntou. Alice pegou o controle das mãos do John, mexeu em algo e devolveu o controle para o avô. Pronto, Alice acabou com a sua carreira. Eu falei baixo para John, e agora fui eu quem arrancou risadas dele. Vovó corre. Corre, vovó. Aperta o R2. Maicon disse empolgado. R2? O que é isso? Eu perguntei, enquanto Ada apertava várias teclas no controle remoto que estava nas minhas mãos. O meu jogador caiu no campo. Levanta vovó e defende vovó Georgia. Defende porque o outro time tá no ataque. Ataque? Onde? Perguntei no mesmo momento em que vi na tela uma mensagem piscando. Gol deles. Maicon falou. Vovó Georgia, não deixe a Ada mexer no seu controle. Alice me pediu. Vovô John, você tá jogando com o controle invertido. Invertido? Então por isso que quando eu quero ir para frente ele corre para trás? Isso mesmo. John e eu nos olhamos, e trocamos sorrisos. Realmente, videogame não é para nós. O jogo continuou. Chuta. Vai, chuta. John e eu começamos a apertar vários botões, porque não sabíamos quem deveria chutar. Gol nosso. Você irritou vovó Georgia. Alice disse e começou a saltitar e dançar. Olhei para John.
Acho que você fez um gol. Ele falou baixinho. A vovó Georgia ritou. Mesmo sem saber o que significa ritou, eu falei isso para o John, e ele riu. Agora faz a comemoração, vovó. Maicon disse. Me levantei com a Ada no meu colo, e comecei a dançar para comemorar o gol. Não, vovó Georgia. Faz a comemoração na tela do videogame. Alice disse no mesmo momento em que parei de dançar. Aperta L1, mais R1. Alice disse como se aquilo fosse evidente. Olhei para John, e o meu marido estava vermelho de tanto rir. Alice apertou as teclas no meu controle. Na tela, o jogador fez uma dancinha estranha. John riu ainda mais. Você é noob, vovó Georgia. Maicon disse, e eu pensei em perguntar o que isso significava, mas desisti ao ver que John caiu do sofá e rolou no chão de tanto que ele estava rindo. Me enfureci com a atitude dele. Não quero mais brincar. Falei arrancando ainda mais risadas do meu marido. Percebi que Alice e Maicon não estavam muito felizes com as nossas atitudes. E o jogo recomeçou sem mim e sem o John, já que o meu marido não conseguiu parar de rir. Alice e Maicon jogaram até que a nossa governanta veio nos avisar que o almoço seria servido em alguns minutos. Fomos para a sala de refeições, e durante o almoço ficamos conversando sobre games. Em um certo momento da conversa, Maicon nos contou que, na fazenda da Elizabeth, ele costuma jogar games com Júnior, o filho de Mercedes e Ramírez. E também contou que ele tinha um amigo da escola que jogava online com ele, mas a família do garoto proibiu que eles continuassem jogando, porque Maicon tem 2 mães. Confesso que ao ouvir isso, eu me enfureci. Pensei que não seria uma má ideia, na próxima vez que eu for à Carolina do Norte, ir até a casa dessa família e dizer umas verdades para eles. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, foi Alice quem tomou a palavra. A Maitê também disse que ela não podia mais ser a minha amiga, porque eu tenho 2 mães. Quem é a Maitê? John quis saber. Ela é da minha escola. Ela é a minha melhor amiga no mundo todo. Alice disse, abrindo os braços para mostrar que a amizade delas era muito grande. Mas o pai dela disse pra Maitê não brincar mais comigo. Fiquei em silêncio, porque nunca imaginei que os meus netos sofressem esse tipo de preconceito. Olhei para John e percebi que ele também não sabia o que dizer. E o que você fez? Você contou para as suas mães? Maicon perguntou para ela. Não contei, porque a Maitê disse que ela não gostou nadinha do que o pai dela disse. Então a gente continuou a ser amigas, sem contar nada pro pai dela, ou pra Prof. Diana, ou pras nossas mães. Muito sensata a sua amiguinha. John disse para ela. Daí depois das férias de verão, a Maitê não voltou mais para a escola. Alice disse, e percebi que a voz dela ficou triste. A Prof. Diana disse que a Maitê ia mudar de escola, porque o pai dela perdeu o emprego, daí ele não podia mais pagar a escola da Maitê. Então eu contei isso pra mamãe Plica. E a mamãe Plica e a tia Adele deram uma bolsa de estudos da fundação para a Maitê continuar indo pra escola. Depois disso, o pai dela deixou a gente ser amigas de novo. Fiquei aliviada que a história teve um final feliz, mas confesso que me incomodei, e muito, ao saber que o pai da Maitê foi preconceituoso até o momento em que ele precisou da ajuda da minha filha Prica. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque não era só sobre alguém preconceituoso. Envolvia crianças que tiveram que carregar nas costas pequenas a ignorância de um adulto. Eu senti um aperto no peito ao imaginar a Maitê tendo que ouvir comentários tortos, perguntas invasivas, olhares atravessados, só porque a amiguinha dela tem 2 mães. E são 2 mães que a amam, que cuidam, e que fazem o necessário e o impossível por ela. O que mais me irritou foi constatar que, na hora em que o problema aperta e ele precisou de ajuda, daí ele lembrou que respeito é importante.
O homem preconceituoso viu a situação com outros olhos. Deixou as crianças voltarem a ser amiguinhas, como se isso apagasse tudo que Maitê e Alice tiveram que guardar em segredo. Eu fechei os olhos por um instante e respirei fundo, tentando não deixar a raiva subir, mas era impossível. Porque eu sei exatamente o peso que certas palavras deixam. E sei principalmente como isso pode marcar uma criança. E minha indignação aumentou quando eu me dei conta que Maicon não teve o mesmo desfecho que a Alice. Maicon não pode mais jogar videogame com um amigo, já que ele tem 2 mães. Não é porque aconteceu com os meus netos, mas sinto que eu posso fazer algo para combater essas atitudes preconceituosas e conscientizar as pessoas. Ainda não sei o que eu posso fazer, mas tenho certeza de que irei achar alguma forma de combate ao preconceito. O resto do almoço eu permaneci em silêncio, já que o relato dos meus netos mexeu muito comigo. John e as crianças conversaram sobre outros assuntos, mas eu não consegui me concentrar no que eles falavam, já que o assunto preconceito tomou conta dos meus pensamentos. Assim que terminamos de almoçar, as crianças lembraram que eu tinha prometido que levaria elas para a praia. Então, no horário em que o sol estava mais ameno, John e eu atravessamos o quintal da nossa casa e chegamos à praia com os nossos 4 netos. Montamos a tenda, armamos uma pequena piscina, e John encheu com água do mar, para que Ted e Ada pudessem brincar ali. Fiquei na sombra ao lado dos meus netos pequenos, enquanto John, Alice e Maicon jogavam futebol na praia ou faziam castelos de areia. Não demorou para que Ted e Ada caíssem no sono. Então acomodei eles em algumas esteiras embaixo da tenda. Olhando para os meus netos, fiquei pensando que em breve teremos mais 5 crianças. Peguei meu telefone e decidi ligar para Adele, já que nesse horário certamente eles devem estar no coffee break do Congresso. Ao pegar o aparelho de celular, eu vi que havia inúmeras ligações perdidas e mensagens de texto e voz, tanto da Prica como da Amy. Certamente elas devem estar preocupadas com as crianças. Ignorei a ligação delas, mas confesso que eu sorri ao imaginar que, em alguns meses, Jolie também estará me ligando, quando os quíntuplos também ficarem aos nossos cuidados. Liguei para Adele, e ela não demorou a atender. Oi, Georgia, está tudo bem por aí? Está sim, querida. Estou te ligando para saber se está tudo bem com você. Estou bem, obrigada. Somente a minha barriga que hoje está um pouco mais pesada do que o normal. Mas fora isso, eu estou bem. E a Jolie? Bem, você conhece a sua filha muito bem. Cada vez que eu me levanto para ir ao banheiro, eu tenho a impressão de que ela vai pausar o congresso para ir atrás de mim. Eu ri ao ouvir o que Adele disse. Realmente a Jolie está muito preocupada com a gravidez. Minha filha tem medo que aconteça algo com os bebês, ou com Adele. Ei, Georgia, a Prica e a Amy estão com os nervos à flor da pele, porque você e o John não atendem às ligações delas. Me faça um favor, querida. Diga para elas que John e eu sabemos como cuidar de crianças. Claro, eu direi para elas. Adele riu enquanto me respondia. Está tudo bem por aí? Sim, hoje nós tivemos um encontro de gerações. John e eu apresentamos uma máquina de escrever e um toca-fitas para as crianças. E mais tarde eles nos ensinaram como jogar videogames. Me parece que vocês estão tendo um dia bem divertido. Estamos sim, querida. Agora nós estamos na praia. Ada e Ted estão aqui na tenda comigo. Eles estão dormindo. Alice e Maicon estão jogando futebol na areia com o John. Adele e eu conversamos mais um pouco, mas não demoramos, já que o congresso estava prestes a reiniciar. Depois da ligação, eu fiquei feliz por saber que está tudo bem com a minha nora e com os meus netos. Fiquei observando John na praia com Alice e Maicon. Novamente o assunto preconceito com filhos de casais homo me veio à mente. Eu preciso encontrar uma forma de atuar nesse tema. Falei baixo para mim mesma. Mas por mais que eu pensasse, não encontrei uma forma de atuar nesse assunto. Somente parei de pensar quando John,
Alice e Maicon vieram para perto de mim. Já era tarde, e as crianças estavam cansadas, então resolvemos voltar para casa. Em casa, o resto da noite foi muito agradável na companhia das crianças. Desde a bagunça que eles fizeram durante o banho, passando pelos jogos de tabuleiro, até a hora em que nos sentamos à mesa para o jantar. Contrariando todos os alertas que a Amy tinha nos dado mais cedo, John e eu resolvemos atender ao pedido do Maicon e da Alice. Então no jantar, comemos muita pizza. Até o pequeno Ted deixou de lado a papinha dele, e preferiu comer alguns pedaços de pizza. Foi gratificante no final do jantar, ver todos nós com as mãos e bocas lambuzados, rindo à toa. Depois do jantar, Ted e Ada estavam fazendo manha, porque já tinha passado da hora de dormirem, e os pequenos estavam sonolentos. John e eu fizemos os pequenos dormirem, e confesso que nesse momento, fui tomada por um sentimento de saudade, causado por lembranças de quando as minhas filhas eram bebês. Ted e Ada não demoraram para pegar no sono. Deixei os pequenos no quarto e voltei para a sala, encontrando John, Maicon e Alice se divertindo no karaokê. Me juntei a eles, e ficamos fazendo muita bagunça até tarde da noite. Assim que Alice e Maicon mostraram sinais de cansaço, levamos eles para os quartos deles, e não demorou para que os dois pegassem no sono. Estou pregado. John me disse assim que entramos no nosso quarto. Também estou cansada, John. Acho que estou ficando velha para acompanhar as crianças. Pois trate de rejuvenescer Georgia, porque em alguns meses os bebês da Jolie e da Adele nascerão, então teremos ainda mais trabalho. E foi falando dos nossos netos que John e eu fomos para o banho. Falamos das crianças durante o banho. E depois do banho, continuamos falando dos nossos netos, e quando nos deitamos, John e eu começamos a comparar as responsabilidades dos pais, com as alegrias de sermos avós. Sabe, às vezes eu fico pensando, como conseguimos criar filhas tão amáveis, e que nos deram netos maravilhosos? John, quando nós criamos as meninas, era difícil conciliar a nossa rotina agitada com a educação e os cuidados que elas precisavam. Agora eu vejo que a nossa decisão foi acertada quando decidimos nos aposentarmos para nos dedicarmos aos netos. Além de podermos ajudar as nossas filhas e noras com os cuidados das crianças, também é muito bom ver eles crescendo, aprendendo, virando gente. Acho que estamos tendo uma segunda chance, Georgia. E dessa vez, sem as responsabilidades de pais. A gente pode aproveitar as crianças sem aquele peso enorme de ter que resolver tudo. Exatamente, John. E agora a gente tem tempo. Tempo para ouvir, para brincar, para conversar com os pequenos. O legal é que a gente também está se permitindo aprender com eles. Vovô, você está jogando o game, no modo carreira. John disse imitando a forma como Maicon falou mais cedo com ele, quando estávamos jogando videogame. Eu ri da forma como John falou e gesticulou. Quando na minha vida, eu me imaginaria jogando videogame? Perguntei para ele. Foi muito engraçado ouvir eles pedindo para você comemorar, e você fazendo a dancinha da comemoração. Uai, eu achei que ficou melhor do que a dança do jogador do game. Ficou mesmo, minha querida, ficou mesmo. John disse, concordando comigo. Nós tivemos, e estamos tendo, uma vida abençoada, Georgia. Estamos sim. As nossas filhas nos enchem de orgulho. Quando eu penso nelas, parece que passa um filme na minha cabeça. Amy sempre foi protetora com as irmãs, mas confesso que quando ela assumiu o comando das empresas em Nova York, eu achei que o poder iria subir a cabeça dela. Eu também tive esse medo, mas para nossa sorte, apareceu a Lívia, que trouxe a Amy de volta à realidade. Amy não poderia ter encontrado pessoa melhor que a Lívia. A Lívia é doce e sempre vê o lado positivo das situações. Ela foi uma garota que tinha todos os motivos para reclamar. Me lembro das minhas idas à fazenda da Elizabeth. Eu tinha muita pena da Lívia, o irmão doente, e ela trabalhando muito para ajudar com as despesas de casa e os cuidados com o irmão. O pessoal da fazenda da minha mãe é fantástico. Até hoje eu ainda sou grato,
pela ideia que tivemos em propor que a Prica fosse para a fazenda da mamãe, para fazer o estágio lá na Carolina do Norte. Nossas vidas mudaram muito depois disso. Sim, nós mudamos muito. E para melhor. A Prica ter conhecido e se casado com a Martin fez com que a nossa filha se tornasse uma mulher muito forte. Prica sempre foi uma garota doce, preocupada com todos, e sempre tratava todo mundo muito bem. A Martin ensinou ela a ser doce e forte ao mesmo tempo. Realmente as nossas filhas tiveram muita sorte nos casamentos delas. Sim, todas as três se deram muito bem. Por mais que a gente já tenha superado o que aconteceu com a Adele e a Jolie, sempre que eu penso nelas, a minha admiração por elas só cresce. Parece que elas saíram muito fortalecidas do episódio do aborto. Pois é. Quando a vida coloca a gente à prova, não tem muito meio termo. Ou a pessoa trava e desiste, ou segue em frente aprendendo com as lições. Jolie e Adele superaram as minhas expectativas. A nossa filha amadureceu muito com o que aconteceu. Jolie já me disse por várias vezes que a vinda do bebê e o parto precoce vieram para ensinar algo para elas. Mas Jolie não entende muito bem qual foi o ensinamento. E sabe, John, o que eu acho? O que, querida? Acho que foram muitas lições aprendidas. Jolie aprendeu a ser forte, não só por ela, mas principalmente pela Adele. A Jolie soube como dar forças para Adele durante a depressão dela. Por algumas vezes, eu achei que a nossa filha não daria conta, mas ela se superou. E agora ela está sendo recompensada com a chegada dos quíntuplos. Você está certa, querida. E imagine você, a essa altura das nossas vidas, nós teremos que nos reinventar com a chegada de 5 bebês. Vai ser trabalhoso, mas vai ser divertido. Vai sim. Essas crianças trarão ainda mais alegria para nós. Bem, se hoje já tivemos que nos superar para tomar conta de 4, imagine como será com 9 netos. John e eu rimos com satisfação. E ficamos conversando até que fomos dominados completamente pelo sono. Depois de dormir um pouco, eu ouvi um som ao longe que acabou me despertando. Ainda sonolenta, olhei para o lado e vi que John já estava se levantando. Demorei alguns segundos para entender o que era, até que acordei de vez e percebi. Era choro de criança. É a Ada. Vou lá ver o que está acontecendo. John saiu do quarto. Me levantei e fui atrás dele. Ao chegarmos ao quarto onde Ada estava dormindo, vi que a pequena garota estava sentada no berço, com o cabelo todo bagunçado e lágrimas correndo pelo rosto. O que foi, queridinha do vovô? John disse, pegando a nossa neta nos braços. Ada chorou mais alto. O que foi, meu amor? Perguntei para ela, mas a pequena continuou chorando. John balançou Ada nos braços, e eu cantei um pedacinho de uma música antiga que eu cantava para as minhas filhas, quando elas eram bebês. Ada continuava chorando. Georgia, eu acho que ela não vai voltar a dormir aqui. Acho melhor levarmos ela para nossa cama. Talvez seja uma boa ideia deixarmos ela lá, até que volte a dormir. Falei concordando com John. Ada parou de chorar no mesmo instante em que saímos do quarto dela. Assim que chegamos no nosso quarto, nós ajeitamos a pequena entre John e eu. Tomamos cuidado para deixar ela bem confortável. John ficou de um lado da cama, e eu fiquei do outro. Assim que viu que ficaria conosco, Ada voltou a dormir. Não demorou para que John e eu também caíssemos no sono. Mas pouco tempo depois, a cena se repetiu. Acordei com choro de criança. O choro era de bebê, então não tive dúvidas de que era o pequeno Ted quem estava chorando. Olhei para a Ada, e ela dormia tranquilamente. John estava sonolento, mas tentava se levantar. Fique aqui com a Ada, que eu vou lá ver o que está acontecendo. Falei para ele. Assim que cheguei no quarto onde estava Ted, vi que o pequeno chorava compulsivamente, com as perninhas chutando o ar. Peguei o bebê no colo, com ele ainda chorando. Balancei Ted nos meus braços,
caminhei pelo quarto, cantei uma musiquinha, mas nada disso fez o pequeno garoto parar de chorar. E a exemplo do que fizemos com a Ada, eu também levei o Ted para nossa cama. Mas Ted demorou para dormir. Quando finalmente o pequeno Ted voltou a dormir, o sol já estava começando a entrar pela janela. John e eu nos deitamos com cuidado para não acordar o bebê, e nem a Ada, que nesse momento já estava esticada na cama, deixando pouco lugar para John e para mim. Depois de um tempo, nós dois pegamos no sono. Um pouco mais tarde, fomos acordados novamente. Mas dessa vez, era Alice quem batia na porta do quarto e chamava por mim. Pode entrar, querida. Falei no mesmo instante em que John acordou. Bom dia, vovó Georgia. Bom dia, vovô John. Alice disse, entrando saltitante no quarto. Bom dia, princesinha do vovô. Bom dia, meu amor. O que as crianças fazem aqui? Eles estão doentes? Ela perguntou apontando para os irmãos, que dormiam pacificamente em nossa cama. Eles choraram à noite, então sua avó e eu achamos que seria uma boa ideia trazer eles para dormir conosco. A mamãe Martin disse que eles têm que dormir no quarto sozinhos, porque eles são corajosos. Eles só dormem na cama das minhas mães, quando eles estão doentes. Alice explicou e olhou para John e para mim, como se tivéssemos quebrado alguma regra muito importante. Nós não tivemos tempo de responder, porque Michael entrou no nosso quarto. Ele estava eufórico. Bom dia, vovô e vovó. Bom dia, querido. Bom dia, garotão. Podemos ir à praia? Michael nos perguntou empolgado. Vamos à praia, por favor? Alice se juntou aos pedidos do primo. John e eu nos olhamos, porque estávamos cansados pela noite mal dormida, e com a certeza de que teríamos um dia longo pela frente. Não demorou, e Ada e Ted também acordaram. Os dois pequenos também estavam bem empolgados. Então John e eu não tivemos outra alternativa, a não ser levantarmos e dar banho nas crianças para levar elas para o café da manhã. Quando nos sentamos para o café da manhã, eu me sentia bem cansada, fruto da noite mal dormida. Olhei para o John e percebi que ele também estava cansado. Já as crianças pareciam bem empolgadas assim que se sentaram à mesa. Vovó, eu posso comer doce? Alice perguntou, fazendo uma carinha de coitadinha para tentar me convencer. Você pode comer uma fruta doce. Respondi pegando uma fatia de mamão e entregando para ela. Alice franziu a testa ao olhar para o mamão. Mas mamão não é doce. Mamão é mamão. Michael disse, em defesa da prima. Então, meus queridos, nada de doce hoje, pelo menos não no café da manhã. John falou antes que eu pudesse responder ao comentário do nosso neto mais velho. Ao ouvir o que o avô disse, Alice e Michael sorriram porque previram que mais tarde poderiam comer todos os doces que conseguissem. No café da manhã temos pão com manteiga, ovos mexidos, bacon, suco de laranja e frutas. Ovos, eu amo ovos. Mas só se eles forem bem mexidos. Então saindo uma pratada de ovos bem mexidos. John respondeu, antes de ir para a cozinha providenciar os ovos para Alice. Vovô John, você fala igual o pessoal da internet. Michael disse achando graça no que John falou. A pequena Ada sentada na cadeirinha, ria enquanto comia e se lambuzava com um prato de frutas picadas à frente dela. Me distraí olhando para a Ada, e isso foi tempo suficiente para que o pequeno Ted, sentado no meu colo, esticasse a mãozinha dele e batesse no meu copo de suco, derramando tudo pela mesa. Eca, que nojo! Alice disse, olhando para a bagunça feita pelo irmão. Peguei um pano para limpar a mesa e evitar que o suco se espalhasse ainda mais. Foi então que Ted começou a chorar nos meus braços. John voltou da cozinha trazendo os ovos mexidos da Alice. Ele pegou Ted no colo e tentou acalmar o pequeno,
enquanto eu limpava a mesa. Ada viu o pano e achou que era um brinquedo. Ela puxou com força. Eu puxei de volta. Ela puxou mais ainda. Parecia que estávamos em uma brincadeira de cabo de guerra. Ada não. Falei para ela. Ada respondeu com uma gargalhada deliciosa, como se aquilo fosse a melhor brincadeira do mundo. O pequeno Ted, que estava no colo do John, resolveu entrar na brincadeira do jeitinho dele. Primeiro ele fez uma carinha séria, como se estivesse avaliando tudo com atenção. Depois ele soltou um gritinho agudo. John levou um susto e riu ao mesmo tempo. Ted começou a mexer os bracinhos no ar, abrindo e fechando as mãozinhas, como se também quisesse pegar o pano das mãos da irmã. As perninhas também entraram no ritmo, dando chutinhos leves. Ada continuou gargalhando, e Ted parecia achar graça, se contorcendo no colo do John. John teve dificuldade para fazer Ted voltar a comer a papinha. Vencida pelo cansaço, eu acabei entregando o pano sujo de suco para Ada, enquanto passei a dar a comida dela na boca, tentando evitar que ela se lambuzasse ainda mais. Alice e Maicon tomavam o café da manhã deles, mas conversavam sem parar, e a todo momento, faziam perguntas para John e para mim. Foi difícil nós dois nos concentrarmos em alimentar Ada e Ted, já que o tempo todo estávamos respondendo às perguntas dos nossos netos mais velhos. Mas apesar de toda a agitação, o meu coração estava leve. Assim que as crianças terminaram o café, John e eu comemos alguma coisa rapidamente, já que Maicon e Alice queriam ir para a praia. Como John e eu estávamos muito cansados, resolvemos ficar na piscina com as crianças, já que isso exigiria menos esforço da nossa parte. E no quintal de casa, enquanto passávamos protetor solar nas crianças, Maicon ainda tentava nos convencer de que deveríamos ir para a praia, em vez de ficarmos na piscina. John jogou alguns brinquedos na água, o que fez Maicon esquecer a praia e focar na piscina. Quando John jogou uma bola na piscina, Alice saltou rapidamente para dentro da água. Alice adora futebol. Ela ama bolas. Ao ver que a prima já estava na água, Maicon correu e também saltou na piscina, espalhando muita água ao redor. Colocamos boias na Ada e no Ted, e em pouco tempo, nós e os dois pequenos também estávamos na água. Ada batia as mãozinhas na água e dava risadinhas, feliz da vida com as pequenas ondinhas que ela mesma fazia. E Ted ficou deitado em uma boia, rindo e observando a bagunça que as irmãs e o primo faziam. Agora eu vou dar um mergulho mortal. Maicon gritou do outro lado da piscina, fazendo com que a minha atenção se voltasse para ele. Sem mergulho mortal. Eu gritei de onde eu estava. Percebi a empolgação dele e da Alice indo embora, mas alguns minutos depois eles já estavam inventando o mergulho do elefante, o mergulho da bomba e o mergulho do jacaré invisível. Confesso que não entendi de onde eles tiraram esses nomes, mas me diverti com os saltos desajeitados que eles davam ao entrar na água. E foi com essa brincadeira molhada que nós passamos toda a manhã dentro da piscina. Mais tarde, quando finalmente conseguimos tirar as crianças da piscina, eu estava com os braços doloridos de tanto segurar boia, bebê e brinquedos ao mesmo tempo. Enquanto John e eu enxugávamos os pequenos, o chefe veio até nós para saber qual seria o cardápio para o almoço. Vovó, a gente pode almoçar hambúrguer? Maicon me perguntou. Quando eu ia sugerir que comêssemos algo mais saudável, vi Alice se agitando. Hambúrguer com batata frita. E ketchup. Com queijo derretendo. A pequena falava e saltitava ao mesmo tempo. John olhou para mim. Eu olhei para ele. Tenho certeza de que nós dois pensamos a mesma coisa. Com certeza as nossas filhas vão nos matar quando souberem o que as crianças comeram. Mas confesso que, ao olhar para os pequenos, eu não tive coragem de negar o pedido deles. John levantou as mãos rendido. Tá bom, será hambúrguer. Mas só hoje. Um pouco mais tarde, o chefe e a governanta apareceram e montaram uma mesa na área da piscina, com muitos hambúrgueres e fritas.
Confesso que o cheiro estava muito bom. Eu não consigo me lembrar quando foi a última vez que comi hambúrguer. Sempre preferi comida saudável, mas naquele dia, o pão brioche brilhando, a carne alta e suculenta, o queijo derretendo em cascata, o bacon crocante, acompanhado de maionese temperada com muitas ervas. Tudo parecia irresistível. O chefe ainda colocou um mini espetinho de tomate cereja, só para aparentar que havia algo saudável no prato. E para completar, tinham muitas batatas fritas fininhas, e também onion rings fritos, que Maicon e Alice devoraram em poucos minutos. Olha, vovó Georgia, é comida de desenho animado. Alice disse, com os 2 olhos envoltos em onion rings. Você está engraçada. Parece que você está usando óculos. Óculos de cebola. Maicon falou, e eu ri da cena. Ada sentada na cadeirinha dela, batia palminhas toda vez que eu colocava batatas fritas no prato dela. E o pequeno Ted até tentou alcançar o hambúrguer do John, mas teve que se contentar com a sopinha de legumes que eu dei a ele, enquanto as crianças se deliciavam com os hambúrgueres. Foi muito bom almoçar com a brisa batendo no rosto, e o som alto das risadas das crianças. Maicon e Alice estavam felizes, comendo e contando histórias sobre os mergulhos que fizeram. Ada ria com uma batata amassada entre as mãos. E o pequeno Ted, mesmo tendo comido toda a sopinha, ainda tentava alcançar o hambúrguer do John. Sei que estarei encrencada com a Prica e com a Amy, assim que elas souberem do nosso cardápio, mas não me importei muito com isso ao ver a alegria das crianças. Assim que terminamos de almoçar, Ted e Ada estavam muito cansados, então logo eles dormiram. John tentou convencer Alice e Maicon a também tirarem uma soneca, mas os 2 queriam voltar para a piscina. Vocês não vão entrar na piscina logo depois de comer. John falou com firmeza. Eu concordei com ele. Mas por que não? Porque agora é hora de descansar, para vocês fazerem a digestão. A digestão pode acontecer dentro da piscina. A gente entra na água e ficamos bem quietinhos. Ninguém vai entrar na piscina de barriga cheia. Tá, então a gente fica na borda, só com os pés na água. Isso ajuda a digestão porque relaxa. Ao ouvir as argumentações dos nossos netos, John tentou não rir, mas era notável o canto da boca dele tremendo. Nada de piscina. Eu disse, tentando ser firme. Vovó Georgia, eu prometo que vou ficar bem quietinha, só boiando, igual o Ted e a Ada. Eu olhei para o John, tentando manter a firmeza. Ele olhou para mim, com a cara de quem estava lutando contra a própria vontade. Eu respirei fundo. Por favor, vovó Georgia. Nós vamos ficar bem quietinhos. Olhei para as crianças e fiquei imaginando que quando eram as minhas filhas, eu conseguia ser mais firme. Vamos brincar de outra coisa. Mais tarde vocês poderão nadar. Falei com toda a autoridade que eu consegui reunir, mas logo desviei o olhar, porque sei que a carinha de tristeza deles pode me fazer mudar de ideia. E assim, com o almoço recém-terminado e a tarde inteira pela frente, lá fomos nós para dentro de casa jogar videogame. Enquanto Ada e Ted dormiam tranquilamente, Alice, Maicon, John e eu ficamos jogando videogame. Confesso que agora, o jogo parece mais divertido do que ontem. E por várias vezes, pude observar que John estava mais empolgado do que as crianças. Olhem para cá. Eu me assustei ao ouvir a voz da Priscila. Olhei para a porta da sala, e vi que ela estava com o celular apontado na nossa direção. Mamãe Prica. Alice falou ao ver a mãe dela parada na porta da sala. A pequena garota correu na direção da mãe e a abraçou. Vi que Lívia estava atrás da Priscila. Enquanto Alice beijava e abraçava a mãe, Lívia veio até nós e nos saudou. Ela e Maicon deram um abraço demorado. Meu neto ficou feliz ao ver a mãe. As crianças deram muito trabalho? Lívia nos perguntou. Eles se comportaram muito bem.
John disse, e me pareceu muito orgulhoso dos netos. Assim que Alice e Priscila desfizeram o abraço, minha filha pegou o celular e digitou algo. Todos os nossos celulares biparam ao mesmo tempo. Priscila sorriu para nós, e veio até nós para nos saudar. A foto deu boa, tia Prica. Maicon disse, mostrando a tela do celular dele para nós. Eu não podia deixar de registrar esse momento. O papai e a mamãe jogando videogame com vocês. A vovó Georgia fez gol ontem. E hoje foi o vovô John quem fez gol. Alice disse empolgada. Prica riu do que a filha falou. Inacreditável isso. Assim como eu, acho que a Jolie e a Amy também ficarão surpreendidas com essa nova fase dos nossos pais. Nós estamos aposentados. Estamos apenas matando um pouco de tempo. O que os netos não fazem na vida dos avós? Lívia disse, e nós rimos do comentário dela. Mas o que vocês fazem aqui? Aconteceu algo? Perguntei porque ainda era cedo, e certamente, o congresso ainda não tinha terminado. Ontem ligamos várias vezes para vocês dois, e também mandamos mensagem. Houve umas mudanças de plano. Vamos ter que voltar hoje para Nova York. Está tudo bem? Está sim, mamãe. Amanhã cedo a Martin terá uma reunião importante, então voltaremos hoje para casa. Mas eu não quero ir embora. Eu quero ficar aqui com a vovó Georgia e o vovô John. Alice falou, fazendo cara de choro. Querida, outro dia você poderá ficar mais tempo aqui, mas hoje temos que ir embora. Alice fez biquinho, e algumas lágrimas começaram a correr pelo rosto da pequena. Fui até ela e a abracei. Sempre que vai embora da nossa casa, Alice chora, e essa atitude dela me parte o coração. Ei Alice, conta aqui pra tia Lívia, o que você mais gostou aqui na casa da vovó? Eu gostei de comer pizza no jantar, e também quando fizemos piquenique de sorvete no chão da cozinha. Gostei também de ficar na piscina até a hora do almoço, e nós comemos muitos hambúrgueres. Ao ouvir o que Alice falou, Prica desfez o sorriso do rosto dela. Aí o Ted e a Ada também gostaram, porque eles dormiram de noite na cama do vovô e da vovó. Eles dormiram, foi? Sim, eles dormiram porque eles choraram à noite, daí o vovô e a vovó levaram eles para dormir no quarto deles. Lá em casa, quando eles choram à noite, a mamãe Martin diz que eles são corajosos e que devem dormir na cama deles. Mas aqui na casa da vovó é legal, porque a gente pode dormir na cama deles, jogar videogame por muito tempo, e comer quanto sorvete a gente quiser. Prica olhou para mim e depois para o John. O rosto dela estava sério. John e eu sabíamos que estávamos encrencados. É muito boa a casa da vovó, não é mesmo, crianças? Lívia disse, ao perceber que nós íamos levar uma bronca da Priscila. É da hora. Maicon respondeu sorridente. Eu amo ficar na casa da vovó. Alice falou, e agora não tinha mais o rostinho triste. Prica revirou os olhos e balançou a cabeça em negação. Vamos lá, Prica, você também ama quando está na casa da senhora Elizabeth. A sua avó sempre faz a sua vontade, a da Jolie e a da Amy. Eu amo ficar na casa da vovó. Prica falou sorrindo, repetindo o que a filha dela havia falado minutos atrás. A Elizabeth mima muito a mamãe Amy. Isso é verdade. Lívia disse, concordando com o filho. Mas não há nada que eu possa fazer, afinal de contas, vó é vó. Nós rimos da conclusão a que Lívia chegou. John foi para o quarto com Maicon e Alice, para buscar as malas deles. Como Ted e Ada ainda dormiam, Prica, Lívia e eu fomos para a cozinha tomar um café. Enquanto bebíamos, Lívia fez piada sobre o jeito como Alice expôs John e eu. Nós rimos, lembrando das pérolas que a minha pequena neta tinha soltado. E ao pensar na Alice, eu vi uma brecha perfeita para entrar no assunto que me intrigava desde o almoço de ontem.
Alice nos contou sobre o problema causado pelo pai da Maitê. Percebi que Prica ficou desconfortável assim que ouviu o que eu disse. Quem é Maitê? Lívia quis saber. Uma amiguinha da escola da Alice. Prica respondeu. Mesmo assim, Lívia ainda parecia sem entender o comentário que eu fiz. Então eu contei para ela sobre o preconceito do pai da amiguinha, que proibiu a filha de brincar com Alice, porque ela tem 2 mães. Quando terminei de falar, Prica tentou minimizar, dizendo que o assunto já estava resolvido. Mas sinceramente, eu ainda estava indignada com o que a Alice tinha me contado. Prica então me explicou com mais detalhes o que aconteceu, e isso só me deixou ainda mais chateada. Para minha surpresa, Lívia não sabia que Maicon também já tinha sido vítima de preconceito. Maicon é um garoto muito discreto. Com certeza ele não me contou porque não quis me chatear, mas eu vou conversar com ele. Lívia falou, e me pareceu que ela ficou preocupada com o que eu contei para ela. Não é porque são meus netos, mas eu fico indignada com crianças tendo que passar por isso. Eu disse para elas. Criança tinha que se preocupar com estudos e diversão, não com esse tipo de coisa. Lívia e Prica concordaram comigo. À noite, sozinha no quarto com John, eu voltei ao assunto. Contei o quanto aquilo ainda estava me incomodando. Eu me sinto indignada com essa situação. Eu disse, sem rodeios. A amiguinha da Alice, mesmo com pouca idade, percebeu que o pai estava errado. Mas nem todo mundo tem esse bom senso. John respondeu. É assim que as coisas acontecem, John. Primeiro o pai proíbe a filha de brincar com alguém, dizendo que esse alguém é diferente. Depois vem uma piadinha de mau gosto. Um apelido. Outras pessoas repetindo. E quando a gente percebe, a criança já está se sentindo menor, culpada por existir. Só por ter 2 mães. John balançou a cabeça concordando com o que eu disse. E eu nem estou falando só disso. Eu estou falando de qualquer tipo de preconceito. Seja racial, religioso, de classe social, ou seja lá o que for. É uma pena, minha querida, que nós, seres humanos, tenhamos avançado tanto em tecnologia e conhecimento, mas ainda não saibamos lidar com o que é diferente. Desde ontem eu penso nisso. Eu quero fazer alguma coisa para mudar isso. E o que você está pensando em fazer, Georgia? Eu fiquei em silêncio, porque eu não sabia o que responder. John percebeu. Querida, quando a Prica era jovem e sofreu aquela agressão do Guto, você não ficou calada. Da sua indignação, e das iniciativas da Jolie nasceu a Fundação Larsen. No início era só para ajudar mulheres vítimas de violência, e olha o quanto cresceu. Hoje, através da Fundação, temos vários programas sociais. Talvez possamos criar mais um, voltado para combater discriminação e preconceito. Eu continuei em silêncio, pensando no que ele falou. Você pode conversar com a Adele e com a Prica. Talvez elas consigam bolar algo. John disse, e se deitou na cama. Não é só isso, John. Eu sinto que devo fazer algo diferente. Algo que ataque a raiz do problema. Eu não quero apenas um projeto social com o carimbo das nossas empresas. Eu quero algo mais. Então o que você quer, querida? Eu não sei, John. Eu ainda não sei. Eu falei, me acomodando nos braços dele. E naquela noite, apesar do cansaço do fim de semana com as crianças, eu tive dificuldade para dormir. Porque aquele assunto não saía da minha cabeça. Mexeram com os netos da Georgia, e me parece que ela não vai deixar isso barato. Quem viu a primeira temporada, vai lembrar que a Fundação Larsen nasceu de um incidente que aconteceu com a Prica, uma das filhas da Georgia. E agora, como será que a Georgia vai encarar mais esse problema? Tem muita coisa para acontecer ainda aqui na nossa história. Então se inscreve no canal e ativa o sininho, caso ainda não fez isso. E deixe o seu like para ajudar o canal Jane Sambuques a crescer.
o seu canal de audiobooks lésbicos que está conquistando corações. Ajude a gente a levar o canal para mais pessoas, que como você, também gostam de história de mulheres apaixonantes, com muita representatividade lésbica. E agora, bora lá para mais um capítulo de mudanças de plano. Capítulo 4. Lívia Gonçalves Larsen. Foi muito bom participar do congresso da Corporação Larsen, mas confesso que estou feliz porque estou voltando para casa. Por mais que eu tenha uma agenda agitada, e os meus dias sejam cheios de compromissos, eu evito dormir fora da fazenda, ou quando isso é inevitável, eu faço com que a Amy fique na fazenda. Não gosto quando nós duas nos ausentamos ao mesmo tempo, como foi o caso deste final de semana. Não gosto de me ausentar e deixar os meus pais, e o meu irmão Júnior. E principalmente, eu detesto ficar longe da senhora Elizabeth. A senhora Elizabeth é a dona da fazenda, e ela está com uma idade muito avançada. Eu ainda era criança quando a minha família se mudou para a fazenda, porque os meus pais foram trabalhar com a senhora Elizabeth. Me recordo de quando eu já era adulta, em torno dos meus 20 anos, eu passei mal quando eu trabalhava em um mercado no centro da cidade. Esse meu mal-estar fez com que a senhora Elizabeth me oferecesse um emprego na fazenda. Foi quando eu passei a ser o braço direito dela. Nessa época Amy, neta mais velha da senhora Elizabeth, começou a ir com mais frequência para Carolina do Norte, para acompanhar o primeiro projeto de expansão da Corporação Larsen. Em pouco tempo eu estava completamente apaixonada por ela. Tentei esconder esse amor, já que na época, a Amy era muito ambiciosa, e tudo indicava que ela iria suceder o pai dela no comando da corporação. Mas não era a ambição da Amy que me incomodava, mas sim, o fato dela poder ter, e levar para a cama quem ela quisesse. Nessa época, a Amy morava em Nova York e não fazia questão alguma de esconder o quanto ela era pegadora. Com o passar do tempo, ela começou a vir mais para Carolina do Norte, e isso mexeu muito com os meus sentimentos, já que eu estava perdidamente apaixonada por ela. Com o tempo a Amy também se apaixonou por mim, e ela só me revelou isso, depois de uma discussão que tivemos por causa de trabalho. Foi nessa época que eu sofri um incidente, que me deixou em coma por alguns dias em um hospital. A Amy abriu mão de tudo e ficou do meu lado, e desde então, a gente nunca mais se largou. Se dependesse dela, a Amy teria se mudado para a fazenda assim que eu recebi alta do hospital. Lembro que na época, John e Georgia, que são os pais da Amy, insistiram para que ela continuasse em Nova York, no comando das empresas Larsen. Mas a Amy estava irredutível. Ela estava tão apaixonada por mim, que colocou o cargo dela à disposição, caso os pais não aceitassem a mudança. A senhora Elizabeth e eu conseguimos convencer a Amy a continuar no cargo, até que alguém fosse treinado para o lugar dela. E foi assim que o nosso namoro começou, e se fortaleceu. Nos finais de semana, feriados ou quando tinha uma folga, ela vinha para Carolina. Nessas vindas dela, a Amy viu muitas oportunidades na região. E foi assim que a Corporação Larsen abriu empresas por aqui, e eu fui promovida à presidência do Grupo Empresarial Larsen, na Carolina do Norte. No início, eu fiz questão de que esse cargo fosse ocupado pela Amy, mas ela gostou tanto do resultado do nosso primeiro projeto de expansão, e do quanto o projeto trouxe prosperidade para a nossa região, que preferiu promover novos projetos por todo o país, e mais tarde, esses projetos foram levados para o resto do mundo. A Corporação Larsen se solidificou como uma das maiores marcas mundiais, e muito disso se deve às ideias, e ao empenho da Amy. E esses projetos transformaram a ambição da Amy em uma empresária muito visionária. Agora ela não se preocupa mais com poder, lucro ou algo do tipo. A Amy mudou muito. Ela é mais preocupada com o bem-estar das pessoas. A Amy é muito diferente daquela mulher que eu conheci, assim que ela começou a vir para a Carolina do Norte. E depois que o John e a Georgia prepararam a Martin para assumir o cargo da Amy, ela finalmente se mudou para a Carolina do Norte. E foi na fazenda da senhora Elizabeth que Amy e eu decidimos morar. A Amy é muito querida por todos na fazenda. E ela gosta de todos que moram na fazenda. Meus pais e o meu irmão Júnior ainda moram na fazenda. Eles ainda moram na mesma casa, desde que nós nos mudamos para a Carolina do Norte.
já a Amy e eu moramos na casa grande, junto com a senhora Elizabeth. Depois do meu incidente e assim que eu tive alta hospitalar, a Prica se formou na faculdade e voltou para Los Angeles. Então, para que a senhora Elizabeth não ficasse sozinha, eu fui morar com ela. O plano inicial era eu ficar lá até que a Amy se mudasse em definitivo para Carolina do Norte, mas assim que isso aconteceu, Amy e eu estávamos tão envolvidas que decidimos morar juntas na casa grande. A Amy e eu já morávamos juntas há algum tempo quando decidimos ter o nosso primeiro filho. O processo de inseminação foi rápido, e já na primeira tentativa, eu consegui engravidar. Na cerimônia do nosso casamento, eu já tinha uma barriguinha saliente. E assim que o Michael nasceu, a Amy e ele não se largaram mais. A Amy é uma ótima mãe. Carinhosa e afetiva. Depois do nascimento do Michael, e enquanto eu ainda estava deitada me recuperando do parto, Amy foi a primeira a pegar o nosso filho no colo, com as mãos tremendo de emoção e rindo ao mesmo tempo. E eu nunca vou esquecer o jeito como ela sussurrou, com a voz embargada e cuidadosa, encostando a testa de leve na testa dele. Oi, meu amor. A mamãe está aqui. E como se o Michael reconhecesse a voz dela, ele parou de chorar, respirou fundo, e os dedinhos dele balançaram no ar. A expressão da Amy também mudou, como se naquele segundo, todo o resto tivesse perdido a importância. Desde o dia em que nasceu, sempre que vê a Amy, Michael abre um sorriso encantador. Eles são parceiros e cúmplices em tudo, nas piadas bobas, nos códigos secretos, nos passeios a cavalo no final da tarde, e até na forma como se procuram com os olhos quando alguma coisa aperta. É comum eu ouvir, várias vezes ao dia, a voz dele ecoando pela casa. Mamãe Amy. Hey, mamãe Amy. E ela sempre atende ele. Sempre. Não importa se está no meio de uma ligação importante, assinando um contrato, ou apenas jogando tempo fora, como ela mesma diz quando está tentando me convencer de que também merece descansar. Desde que o Michael nasceu, ele se tornou a maior prioridade da Amy. Ele é a única agenda que ela nunca remarca. Quando o Michael era menor, e a Amy viajava, para pegar no sono, o Michael dormia com uma blusa dela, dobrada perto do travesseiro dele. E a Amy, mesmo quando estava do outro lado do mundo, ela fazia videochamada na hora de eu colocar ele na cama. Mesmo que no país onde ela estivesse, ainda fosse meio da tarde. Mesmo que ela estivesse no meio de uma reunião importante, ela sempre encontrava tempo para dar boa noite para ele. Foi lembrando dessa cumplicidade entre a minha esposa e o nosso filho, que eu me recordei da conversa que tive mais cedo, na casa da Georgia, quando ela me contou como Michael e a minha sobrinha Alice falaram sobre preconceito que eles sofreram por terem duas mães. E eu fiquei me perguntando por que o Michael nunca me contou nada. Me perguntei se ele contou alguma coisa para a Amy. A verdade é que eu me senti incomodada desde o instante em que a Georgia disse que durante o almoço, Michael comentou que tinha um amigo da escola que jogava online com ele, mas que a família do garoto proibiu que eles continuassem jogando games, quando descobriu que o Michael tinha duas mães. Eu sei que para muita gente, duas mães ainda é assunto polêmico. Ainda tratam como algo delicado, estranho, quase como se fosse um problema a ser explicado. E muitas dessas pessoas são preconceituosas. Meus pensamentos se dispersaram quando o piloto do nosso jatinho avisou que iniciaríamos o procedimento de descida. A voz dele ecoou pela aeronave. Eu virei o rosto e olhei para a poltrona onde Michael e Amy estavam. Meu filho estava sorridente ao lado da mãe dele, encostado no braço dela, seguro como se aquele espaço fosse o lugar mais protegido do mundo. E a Amy, mesmo cansada, mexia distraída no cabelo do Michael, num carinho automático, enquanto contava algo para ele. Por que o Michael não me contou nada? Perguntei para mim mesma. Ele é um garoto tão amoroso, e eu tenho certeza que ele deve ter ficado triste com isso. Pensei no exato momento em que o avião tocou o chão do aeroporto. Do aeroporto até a nossa casa, eu fiquei observando com atenção o comportamento do Michael. Mas como sempre, ele estava dócil. Sentado no banco de trás do carro, com aquele jeitinho dele de falar das coisas simples como se fossem grandes aventuras. Michael contou animado o quanto foi legal passar o final de semana na casa dos avós.
Falou das brincadeiras, do que comeu, do tempo que passou na praia, e em nenhum momento eu percebi algo estranho. A todo momento, o meu filho se mostrava amável, tanto comigo como com a Amy. E mesmo vendo que ele estava bem, eu não conseguia parar de pensar no que a Georgia havia me contado. Em um certo momento, eu me peguei encarando o reflexo dele no vidro da janela do carro, tentando entender o que se passava naquela cabecinha. Talvez Michael seja realmente bem resolvido com o fato de ter duas mães. Talvez para ele, isso seja apenas a forma como a nossa família é, normal, segura e completa. Só que mesmo assim, ainda me sinto chateada pelo fato de saber que ele tinha sido vítima de preconceito justamente por isso. É uma chateação incômoda, misturada com medo que isso volte a acontecer de novo. E enquanto eu me dirigia na direção da nossa casa, eu fui me perguntando em silêncio se eu devia ou não tocar nesse assunto com o Michael. Não quero fazer um interrogatório com ele, mas eu quero entender por que ele não comentou nada comigo, e ainda assim falou abertamente sobre isso na casa dos avós. Deve ter algum motivo para isso. Será que ele achou que eu ou a Amy ficaríamos tristes? Pode ter sido isso que aconteceu, porque Michael é muito protetor. Ele puxou isso da Amy. E até o momento que chegamos em casa, esse assunto não saiu da minha cabeça. De noite, quando eu me preparava para dormir, eu ainda me sentia incomodada. Eu estava tão presa nos meus pensamentos que nem percebi o momento em que a Amy veio para a cama. Ela passou a mão de leve no meu braço, e só então eu notei que ela estava sentada ao meu lado, me olhando com atenção. Você está tão calada. O que aconteceu? Ela me perguntou. Quando eu fui à casa dos seus pais buscar o Michael, a Georgia me contou uma coisa que não sai da minha cabeça. A Amy franziu a testa dela, e me olhou com desconfiança. O que a minha mãe te contou? O Michael disse para Georgia e pro John que ele tinha um amigo da escola. Um menino que jogava online com ele. Só que a família do menino descobriu que o Michael tem duas mães. E aí o menino foi proibido de jogar com ele. A Amy me olhou com espanto. Proibido? Como assim? Eu não tenho muitos detalhes. Foi durante o almoço que o Michael comentou isso com os avós, mas ele não entrou muito no assunto. A Alice também passou por algo parecido. A Amy fechou os olhos por um instante. Ela respirou fundo. Abriu os olhos, e percebi o quanto ela estava indignada. Isso é absurdo. O Michael não te contou nada? Não, ele nunca me falou nada sobre isso. A mamãe disse quando isso aconteceu? A Georgia não sabe. Ela disse que quando Michael contou, tanto ela quanto o John ficaram sem reação. Por sorte Alice estava lá, e foi Alice quem conseguiu quebrar o silêncio. Alice contou o que aconteceu com ela. A Alice também foi alvo de preconceito? Sim, ela foi. A Amy passou a mão pelos cabelos, e ficou em silêncio por algum tempo. Por que será que o Michael não contou isso para nós? Ela finalmente perguntou, quebrando o silêncio. Eu não sei, Amy. E também estou me perguntando isso. O Michael sempre teve liberdade para nos contar tudo. Por que ele escondeu? Talvez ele não veja isso como um problema. Pode ser, ou talvez ele. Parei de falar, tentando encontrar as palavras certas. Talvez ele não queira nos entristecer com esse assunto. A Amy disse completando a minha frase. Exatamente. O Michael é uma criança muito doce. Acho que ele jamais nos contaria isso para não nos magoar. É como se ele quisesse proteger a gente. Sim, ele é muito doce. E ele puxou isso de você. Mas se ele comentou isso com os meus pais, talvez ele tenha ficado chateado com o que aconteceu. Fiquei em silêncio, pensando no que a Amy disse. Como as pessoas conseguem ser tão cruéis? O Michael é só uma criança. A Georgia ficou muito comovida com o que aconteceu. Ela quer atuar nesse tema. Minha mãe quer falar com a família desse garoto? Não é isso.
A Georgia ficou sensibilizada, e ela quer usar os recursos e a influência dela para que, de alguma forma, ela possa atuar no combate ao preconceito. Minha mãe está certa, nós temos que fazer algo. Eu imagino quantas crianças, que devem passar pelo que o Michael passou, ou pelo que a Alice passou. Balancei a minha cabeça concordando com ela. A gente precisa conversar com o Michael. Precisamos entender o que ele está sentindo. Ok, amanhã vamos conversar com ele. E também precisamos dizer que ele não precisa nos proteger. Que se alguém for cruel com ele, ele pode contar para nós. Precisamos deixar claro para ele que ter duas mães não é motivo de vergonha. É motivo de orgulho. Amanhã a gente senta com ele. Nós duas. E vamos perguntar do jeito certo, para ele entender que pode falar conosco. Eu concordei com ela. E se ele não se opor, eu acho que a gente deve conversar com a escola também. Porque isso não pode ficar só como coisa de criança. Quando um adulto ensina preconceito, ele precisa ser confrontado. Crianças têm direito de serem felizes, independente de como é a família dela. Eu abracei a Amy, com carinho. O mundo pode até tentar fazer o nosso filho se sentir diferente, mas em casa, ele precisa entender quem ele é. Michael é amado por duas mães, protegido. E nada, nem ninguém pode mudar isso. Assim que terminamos de conversar, não demorou para que me pegasse no sono. Já eu não consegui dormir, porque a todo momento vinha no meu pensamento a conversa que Amy e eu teremos com o Michael. Confesso que estou bem ansiosa com o motivo pelo qual Michael não conversou comigo ou com a Amy, sobre o preconceito que ele sofreu. A minha noite foi péssima, e eu me levantei antes do horário que geralmente acordo. Me arrumei para o trabalho, tomando cuidado para não acordar a Amy. Ainda era muito cedo quando eu saí do quarto e fui para a cozinha. Confesso que conforme eu me aproximava da cozinha, eu sentia que o meu ânimo era fortalecido pelo cheiro de café fresco que invadia o corredor. Assim que entrei na cozinha, encontrei a minha mãe e a Olivia conversando. Elas estavam conversando animadamente, preparando o café da manhã. Minha mãe estava passando o café, enquanto Olivia descascava algumas frutas. Bom dia, garotas. Eu disse, interrompendo a conversa delas. Bom dia, Lívia. Olivia me respondeu sorridente. Bom dia, filha. O que você faz aqui tão cedo? Minha mãe perguntou, e tenho certeza que ela percebeu que eu tive uma noite mal dormida. Levantei cedo, porque hoje eu não consegui dormir direito. Falei sem conseguir esconder o cansaço estampado na minha voz. O que você tem, Lívia? Minha mãe quis saber. Eu estou preocupada com o Michael. O que aconteceu com ele? Olivia me perguntou com preocupação. Contei para minha mãe e para Olivia tudo o que eu sei sobre o que aconteceu com o meu filho. E hoje a Amy e eu iremos conversar com ele, para sabermos como ele está se sentindo. Falei concluindo o meu relato. É incrível como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, já ser legalmente reconhecido, ainda tem algumas pessoas que não se cansam em continuar discriminando as famílias de pessoas homo. Olivia disse me servindo uma xícara de café. Minha mãe e eu concordamos com o que Olivia acabou de falar. Ficamos conversando sobre isso, até que chegou a hora que o café fosse servido. Nós fomos para a sala de refeições, e enquanto tomávamos o café, eu fiquei observando o meu filho. Percebi que Amy, minha mãe e Olivia, discretamente também olhavam para o Michael. Já o meu filho estava sorridente e falante como sempre. Ele conversava com a senhora Elizabeth, contando sobre o final de semana que passou na casa da Georgia e John. Era uma conversa leve entre ele e a bisavó dele, e a senhora Elizabeth parecia se divertir com tudo que o bisneto dela contava. Assim que terminamos o café, e como de costume, Michael foi para o quarto dele, buscar o material da escola. Demos um tempinho, e Amy e eu nos levantamos e fomos atrás dele. Assim que entramos no quarto do Michael, vi o meu filho na porta do banheiro dele terminando de escovar os dentes. E aí, garotão? Amy disse indo até ele.
Maicon sorriu para nós, com um pouco de creme dental no canto da boca. Amy fez piadas e eu ri do que ela disse. O que eu fiz de errado? Ele nos perguntou, terminando de limpar a boca dele. Por que essa pergunta? Amy quis saber. É que quando vocês duas vêm aqui, assim do nada, é porque eu vou levar bronca. Ele disse e me pareceu preocupado. Amy riu da resposta dele. Nós só queremos conversar com você, ok? Amy disse e fez sinal para que o nosso filho se sentasse na cama dele. Maicon obedeceu ela. Amy e eu sentamos na cama, cada uma, ao lado dele. Foi Amy quem contou para ele o motivo da nossa conversa, e ela quis saber o motivo de ele não ter nos dito nada. Quando isso acontecer, Maicon, você não precisa guardar isso somente para você. Nós estamos aqui por você, Maicon. Você sempre poderá nos contar tudo, ok? Ele balançou a cabeça, nos mostrando que entendeu o que Amy e eu acabamos de explicar para ele. E como você se sentiu, garotão? Eu não senti nada. Nada? Alguém te ofende e você não sentiu nada? Eu perguntei com espanto para ele. Nas primeiras vezes que isso acontecia, eu ficava chateado, mas depois o tio Júnior disse que algumas pessoas não entendem porque as outras pessoas são diferentes, daí elas fazem comentários ruins. Seu tio está certo, mas desde quando as pessoas fazem comentários ruins com vocês? Desde sempre. Assim que as pessoas sabem que eu sou filho de vocês duas, eles fazem piadinhas, ou dizem coisas ruins. E os pais de algumas crianças proíbem eles de falarem comigo. Amy respirou fundo. Eu vi o quanto ela estava se esforçando para se manter calma. Enquanto Maicon falava, eu olhava para ele, e via o quanto ele estava falando com naturalidade. Maicon, o que eles falam? Eles falam que é errado. Que eu não tenho pai, e que vocês... Maicon fez uma pausa, e percebi que ele hesitou em seguir falando. Está tudo bem, filho. Pode nos contar. Eles falam que vocês vivem em pecado. Teve um menino que disse que quando vocês morrerem, vocês vão para o inferno. Eu senti o meu estômago revirar. Não pelo medo do que acontecerá comigo depois que eu morrer, mas sim pelas ofensas que Maicon tem que ouvir. Maicon olha para mim. Ele me olhou com atenção. Você sabe que nada disso é verdade, não é mesmo? Não tem nada de errado com a nossa família. Sim, eu sei. O tio Júnior já me explicou isso. E quando isso acontece, você faz o quê? Amy quis saber. Eu tento fingir que não ouvi. Ele respondeu rápido. Às vezes eu saio de perto. Ou às vezes eu fico jogando no recreio para não ter que conversar muito. A forma como ele disse, para não ter que conversar muito, me doeu quase mais do que os insultos. E você contou para alguém lá? Para a professora? Para a coordenadora? Não contei para as professoras, porque se eu contar, eles falam mais. E as professoras vão chamar vocês, e eu não queria que vocês ficassem bravas, ou tristes. Meu amor, você não é responsável pelos nossos sentimentos. A gente é adulta e sabe como lidar com isso. O nosso papel aqui é nós cuidarmos de você. Eu concordei com a Amy, tentando manter a minha voz firme. E outra coisa, você não precisa enfrentar isso sozinho. Não precisa querer parecer forte. Você pode ficar triste, pode ficar com raiva, pode ficar confuso. Mas você precisa falar sobre isso conosco. Eu às vezes fico com raiva. Só que eu não quero brigar. Eu só quero que eles parem. Amy passou um dos braços sobre os ombros do Maicon, e percebi o quanto ela estava se esforçando para aparentar calma. Então a gente vai combinar algumas coisas, tá? Quando alguém falar qualquer coisa sobre a nossa família, você não precisa discutir e nem ficar com raiva. Você pode dizer uma frase curta, e depois vai contar para a professora ou para a diretora. Maicon franziu a testa. Que frase?
Você pode dizer, eu tenho 2 mães e eu sou amado. Só isso. Fale com calma. E depois você vai até a professora, ou até a coordenação, e conta o que te falaram. E você vai ficar perto delas, ok? Mas e se eles rirem? Ou se eles quiserem brigar? Eles podem rir sim, querido. Ou eles podem querer brigar, mas independente do que eles fizerem, isso não significa que eles têm razão. Significa que eles estão tentando te provocar. Por isso que você tem que contar para um adulto. O adulto vai intervir. O importante é você não ficar sozinho nessa situação. Michael ficou em silêncio, certamente pensando no que Amy e eu falamos para ele. E a gente também vai falar com a escola. Michael arregalou um pouco os olhos, ao ouvir o que a Amy disse. Vocês vão lá? Vamos. Eu respondi sem hesitar. Amy balançou a cabeça dela, concordando comigo. Vamos conversar com a professora e com a coordenação. Não para brigar com eles, Michael. Só para conversarmos sobre o que está acontecendo. Michael ficou em silêncio, e então soltou um suspiro comprido, como se tivesse entendido tudo o que acabamos de falar para ele. Tá bom. Obrigada por contar pra gente. Eu disse, abraçando o meu filho com carinho. Eu te amo, garotão. Amy disse, se juntando ao nosso abraço. Eu também amo vocês. Você só falou sobre isso com o tio Júnior? Eu perguntei assim que desfizemos o nosso abraço. Eu só contei para ele e para a Marcinha. Quem é a Marcinha? É a minha namorada. Michael disse, com o sorriso largo voltando para o rosto dele. Namorada? Amy disse, e eu percebi que o semblante dela não era dos melhores. Sua namorada. Eu disse e ri, porque sei o quanto a Amy ficará enciumada. Sua namorada. Você tem namorada? Perguntei cutucando o meu filho. Michael continuou sorrindo. É a Marcinha. Ele confirmou, todo orgulhoso. Amy ficou imóvel por um tempo, olhando para o nosso filho. Marcinha. Finalmente Amy falou. E desde quando você tem uma namorada, Michael? Amy perguntou com a voz trêmula. Faz tempo, mamãe Amy. Eu me segurei para não rir. Amy me lançou um olhar rápido e gélido. Faz tempo. Quanto tempo, Michael? Desde o mês passado. A gente senta junto no recreio. Ela me dá metade do lanche dela. E eu dou metade do meu lanche. Amy arregalou os olhos. Metade do seu lanche? Deixe o menino em paz, Amy. Eu falei rindo. Amy apontou para mim sem tirar os olhos do Michael. Não incentiva a Lívia. Não dá corda. Você é inacreditável, Amy. Qual é o sobrenome dessa menina? Michael piscou, confuso. Sobrenome? Eu não sei, mãe. Claro que não sabe. Amy disse, como se isso confirmasse uma teoria gravíssima. Você sabe se ela tem boas intenções? Pelos céus, Amy. Ele tem 8 anos. Eu disse sem conseguir controlar o meu riso. Ele não tá fazendo nada demais, só está dividindo o lanche. É assim que começa a Lívia. Primeiro lanche, depois sabe-se onde lá isso vai parar. Michael soltou uma risadinha. Mamãe Amy, a Marcinha é legal. Ela me defendeu. Eu parei de rir na hora. Amy parou de falar. Ela te defendeu? Como assim? Perguntei com curiosidade. Teve um menino que falou que vocês iam pro inferno. Aí a Marcinha disse que se vocês vão pro inferno, então a escola inteira vai junto, porque vocês são as mães mais legais do mundo. Ele contou, como se fosse a coisa mais óbvia. Eu senti meu coração aquecido. Amy do meu lado, engoliu em seco, e tentou disfarçar. Bem, tá ok. Isso foi aceitável.
Aceitável? Isso foi ótimo. Eu ainda não confio nela. Amy cruzou os braços enquanto falava. Uma criança de 8 anos pode ser legal, e ainda assim ter um plano. Eu já vi muito disso nos filmes. Michael soltou uma gargalhada. Mãe, ela não tem plano. Todo mundo diz isso no começo. Agora me conta, vocês ficam de mãos dadas? Pare com isso, Amy. E vamos nos apressar porque nós já estamos atrasadas. Às vezes a gente fica de mãos dadas sim. Michael disse voltando ao assunto que eu estava tentando encerrar. Como assim? Amy quis saber. A gente só dá a mão quando passa perto dos meninos chatos. Porque aí eles param de falar. Eles param. Eles param, porque ela fala deixa ele, e daí os meninos ficam sem graça. Então tá. A Marcinha tá do seu lado. Isso é bom. Mas lembra, quem tem que te proteger primeiro são os adultos da escola. E nós duas. Amy falou apontando para ela, e para mim. Michael balançou a cabeça concordando. Eu fiz carinho no cabelo dele. Filho, quando a Marcinha te ajuda, você pode agradecer ela, mas sem achar que você depende dela para ficar bem, tá? Tá bom, mamãe Lívia. E outra coisa, se essa tal de Marcinha partir o seu coração. Michael arregalou os olhos e olhou para Amy. Amy, pare com isso. Eu pedi para ela. Se ela partir o seu coração, eu compro um sorvete de 3 bolas, e a gente supera juntos. Amy disse e eu ri alto. Michael também riu, e eu senti que a nossa conversa tomou um rumo mais leve. Filho, obrigada por confiar na gente hoje. E obrigada por contar sobre a Marcinha também. Mas vamos combinar que da próxima vez que alguém falar qualquer coisa ruim sobre a nossa família, você fala com a gente primeiro. Pode ser? Pode ser. Michael respondeu, sem hesitar. Amy deu um beijo na testa dele. E eu vou tentar não ficar com ciúme da sua namorada. Michael sorriu, provocador. Você não vai conseguir. Amy fingiu estar ofendida. Olha, tá vendo Lívia? Além de namorar, agora ele tá desafiador. Essa Marcinha tá deixando o nosso filho corajoso demais. Eu abracei os dois de uma vez só. E nesse abraço, eu tive a certeza de uma coisa: preconceito nenhum seria maior do que a nossa casa. E aparentemente nem maior do que o ciúme da Amy. Para quem acompanhou a série Mudança de Planos, com certeza lembrou da Amy ciumenta, sempre que via a Lívia perto da Bettina. Era engraçado, não é mesmo? E se você ainda não assistiu a série, corre aqui no canal e maratona todos os episódios, para entender a história completa dos nossos personagens, e não perder nenhum detalhe desse romance cheio de emoções, tretas e reviravoltas. Antes de ir embora, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal Jane Sambooks, o seu canal de audiobooks lésbicos, com histórias envolventes, personagens marcantes e episódios que te prendem do começo ao fim. E não esquece de ativar o sininho, para receber as notificações e não perder nenhum episódio novo. Em breve eu volto com mais histórias por aqui. Até lá! Beijos!